17, tá marcado dia 17. E estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube. Boa noite a todos e a todos. Boa noite, Gisele. Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite. Boa noite. Uma noite agradável de terça-feira. Vamos discutir sobre África e diáspora e as sementes do baobá germinando e semeando esperanças e conhecimento para esse mundo atlântico. É isso, minhas convidadas? Com certeza. Isso aí. Tema muito sugestivo. Isso. Bom, como todo mundo sabe, eu sou pré-candidato, né, a vereador aqui em São José, e há mais ou menos um mês nós abrimos esse canal de escuta, né, com pesquisadores, cientistas, escritores e trabalhadores de forma geral, para que possamos pensar soluções, ideias, comportamentos novos aqui para a cidade de São José, visando realmente um desenvolvimento, né, da nossa cidade e também um desenvolvimento na região metropolitana. Então, a noite de hoje está muito... Houve uma grande expectativa, né, e eu realmente aqui já estou com meus livrinhos aqui todos guardados, porque eu tenho duas grandes convidadas para conversar na noite de hoje, duas amigas, diga-se de passagem, e já vou falar um pouquinho delas, e é isso, né? Então hoje é um convite para a gente conversar sobre África e diáspora, mexer um pouquinho nessas ideias, nesses conhecimentos que a gente tem, ou que às vezes a gente acha que tem, né? Porque também tem um pouco disso também. Tá bom? Então eu estou aqui com a Maria Aparecida Rita Moreira. Deixa eu pegar aqui porque são várias páginas aqui, gente, não é fácil não. Maria Aparecida Rita Moreira, ela é pós-doutora em educação, doutora em literatura, mestra em inglês, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora da rede pública estadual também de Santa Catarina, aposentada, agora se dedica somente aos netos, é membro fundadora da Associação de Educadores e Educadoras Negras de Santa Catarina, dirigiu juntamente com o cineasta Renan Ramos Rocha um documentário sobre o genocídio da juventude negra e sobre a educação, intitulado Toque de Melanina, Legado de Resistência, disponível lá no blog da Iachar Filmes. E atualmente se ocupa com a formação de professores e professoras e desenvolvendo atividades na Associação de Educadores Negras e Negros de Santa Catarina e também desenvolve ações lá no grupo de pesquisa da Universidade Literalize. Professora, boa noite. Boa noite, Fábio. Muito bom estar aqui, né? O Fábio, um amigo de muitas e muitas caminhadas, e a gente, com certeza, durante essa conversa, vamos estar falando a respeito, e é uma alegria poder estar aqui conversando contigo, e com a Gisele, que a gente começou uma parceria na associação, e vemos, durante esse tempo, desenvolvendo vários trabalhos, várias parcerias também. Então, tenho certeza que vai ser uma noite bastante agradável. Muito obrigado. Estamos aqui também com Gisele Correia Costa, ela que é formada em pedagogia, né, sobretudo na pedagogia dos anos iniciais, com habilitação em educação especial, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi minha colega de graduação, enquanto eu fazia história, ela fazia pedagogia. Nos encontramos muito nos corredores da UFSC, naquele idos do início de 2000. Ela possui especialização em didática e metodologias de ensino na educação básica pela Universidade de São José, professora dos anos iniciais da rede municipal de ensino aqui no município, coordenadora da educação especial da Secretaria Municipal de Educação em 2009, atuou também no setor de projetos da Fundação Municipal de Cultura e Turismo em 2011, trabalhou também no setor de educações para as relações étnico-raciais na Secretaria Municipal de Educação em 2013, é diretora social da Sociedade Novo Horizonte, uma sociedade que fez agora aniversário, né? 35 anos, de 16 foi. 35 anos, localizada lá na Beira-Mar,
integrante do Grupo Cultural de Mulheres Negras Pegada na Go, dirigido pela nossa colega e amiga Solange Adão, e membro da Associação de Educadoras e Educadores Negros de Santa Catarina. Boa noite, Gisele Correia. Boa noite, muito obrigada pelo convite, fiquei bem feliz com esse tema, que foi muito lindo. Eu disse que foi um tema poético, né? Estavas bem inspirado quando fizesse esse tema. E ao lado da Cida, minha colega, agora juntas nessa associação, que vem me dando um gás novamente nos estudos, e ela vem me dando muita força. Te agradeço bastante também, Cida, pela força. Fábio, se me permites, eu gostaria de ler um poema. Posso? Cida, aqui quem manda é você. Você sabe que eu só obedeço, tá? Você então, tá manda bom. E eu obedeço. Eu vou ler um poema que tem a ver com o título dessa nossa conversa, intitulado Dias de Kizomba, que é da Conceição Evaristo, desse livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, da editora Malê. Tá? Dias de Kizomba. Há dias de luta e não dias de luto. Um homem como Abdias, estrela incandescente, não morre. A sua luz, cor negra zagaia, feriu a branca consciência de uma democracia racial nula e vil. Um homem como Abdias, estrela nascimento, zumbi eternizado, não morre. A sua luta zigue-zagueia da África à diáspora, espalhando sementes baobás em cada uma de nós. Lindo. Ô, Gisele, você sabe que o título da live, e para quem está nos assistindo também aí, de repente pode estar pensando que eu crio tudo sozinho. Não crio nada, não. Tem uma equipe que pensa tudo isso, né? E geralmente quem dialoga aqui na live também pode sugerir o título, né? Então, esse título de hoje, quem sugeriu foi a professora Maria Aparecida, né? A Cida. Que lindo! E ela falou... feminino, né? Não, mas... Ele foi tirado daqui, ó. Ele foi tirado desse poema que eu li, da Conceição Evaristo, quando ela diz que a luta do Abdias Nascimento zigue-zagueia da África à diáspora, espalhando sementes baobás. Linda, muito lindo. Eu não vou recordar agora em que ano que eu conhecia a professora Maria Aparecida. Ô, Cida, eu vou pedir licença para te chamar de Cida, né? Posso? Com certeza, né? Posso, porque... Vai ser a professora Cida e a professora Gisele. O que acontece? Eu não me recordo bem a data, o momento que eu conheci a Cida. Né? Acho que foi na militância, foi nesse andar, nessa jornada aí que eu acabei conhecendo a Cida. Mas eu lembro que uma certa feita, ela era professora ainda, ela lecionava no Colégio Aderbal, ali localizado no Estreito, né? E ela me chamou para ajudar a pensar uma semana da consciência negra. E o tema era justamente África, né? Era como se fosse esse tema aqui de hoje. E nós ficamos pensando, mas o que a gente vai falar, né? Como é que a gente vai chamar, como é que a gente vai nomear essa discussão? E estávamos já ali, eu acho que coisa de uns 2, 3 anos, mais ou menos, né, Cida? Eu acho que da lei, não, 10 anos já, era quase 10 anos da lei já, 2013, perto disso, não lembro bem. E aí a gente ficou, não, mas é porque África tem um zum, né? Tem esse zum. E aí nós, opa, peraí, esse aí é um título. E aí fizemos, né? Que zum é esse, né? Que zum é esse? O ensino da história de África no currículo escolar. E aí o tema era justamente esse, mas para problematizar com os professores, porque tinha aquele zum, né? Aquela coisa do, tem que... É lei, mas não é lei, mas eu não aplico, é lei, mas não está no PPP, enfim, é lei, mas não tem livro didático.
Então, pensando nesse zoom, África, para as duas, é um tema presente no ambiente escolar, professoras? Queres começar? Posso fazer eu quanto a... Então, tá bom. Não, Eu vou fica à falar, vontade. vou falar de uma maneira geral, pela experiência que a gente tem e pelas leituras também que vem fazendo, né? Então, a gente sabe que, apesar da lei ser de 2003, em muitos espaços ela continua sendo um zum ainda, né? Ela não conseguiu, a gente percebe que nos PPPs, às vezes, ela está mais por conveniência. Então, como existe a lei, e eles dizem que a gente está colocando, ela é um marco legal da BNCC, ela está nas diretrizes, ela está na LDB, então a gente tem que colocar no PPP. Então, eu observando alguns PPPs, a gente vê que tem uns que trazem uma coisa bem geral, sabe? Trazem, não desenvolvem. Eu até, em alguns, comparei que eles trazem educação especial e depois eles trazem a educação para as relações étnico-raciais. E na educação especial, eles vêm, desenvolvem, utilizam alguns teóricos e, muitas vezes, na parte de IRE, tem, às vezes, um parágrafo, uma coisa mínima. Então, que a gente percebe que não houve um aprofundamento para essa inserção. Não vou dizer geral, mas alguns que eu tive observando, né? Quando a Nilma Lino Gomes faz aquele estudo dos 10 anos da lei, ela é convidada em vários espaços, inclusive, que foram recomendados para ela, para ver os projetos que estavam sendo desenvolvidos. E ela percebe que em alguns lugares que ela chega, como o caso do projeto que gerou o documentário no Aderbal. É o projeto que trabalhava no museu, a professora Rosa, a professora Vera, era um grupo de professoras que estavam no Aderbal e que movimentavam o projeto. Esse projeto ele está no PPP do Aderbal. Eu me aposentei, a Rosa saiu da escola, ela foi para uma outra escola, a Vera foi para uma outra escola, o projeto está no PPP, mas ele não continua. Então, existe uma dificuldade, e a Nilma percebe isso, que quando ela chega em alguns espaços para ver aquele projeto, a pessoa, às vezes, não era efetivo na escola, ela chega, o projeto já não existe mais. E a gente sabe que a ideia não é que o projeto fique ligado a uma pessoa. A escola tem que assumir os projetos. Não é um projeto pessoal, né, professora? Ele é um projeto institucional, né? E é isso que tem que começar a acontecer. E essa dificuldade que a gente encontra, né? É que a escola, como um todo, a instituição escola, abrace essas questões e faça com que isso aconteça. A gente vê bem como uma iniciativa individual, né? De cada um, assim, alguém que está fazendo a formação, ou alguém que está na militância, ou é uma professora negra. Aí, a partir do momento que aquela pessoa não está mais naquela instituição, morre aquele trabalho, né? Na rede, pelo menos, a gente vê assim, dessa forma. Pois é, aí nós temos que pensar, né? Quer dizer, nós temos uma lei que é de 2003, então já é uma lei que já tem 17 anos, quer dizer, ela já está quase recebendo a maioridade como legislação, e ela ainda não consegue caminhar sozinha ainda, é isso, gente? Com certeza. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente percebe que ela não está, na prática, ela não acontece. Depende da sensibilidade mesmo. A gente fica à mercê da sensibilidade. Eu, que sou professora, né? A gente fica dependendo da direção da abertura para isso, né? A gente fica dependendo dos colegas se motivarem para isso, porque eu sozinha também não consigo fazer tudo, né? Consigo fazer dentro de minha sala de aula, alguns colegas, mas a gente vê ainda aquela procura de implementar a lei no 20 de novembro. É o momento que a escola
que movimenta, a hora que todo mundo vai atrás, um exercício que era para ser feito ao longo do ano, a gente vê somente lá no 20 de novembro, né? E é uma coisa tão simples que eles fazem isso lá, eles buscam lá naquela data e não conseguem trazer isso para o cotidiano do seu planejamento. E também, Gisele, eles acabam utilizando isso como uma desculpa, né? Ou uma desculpa, não, uma resposta. Se a gente diz, vocês aplicam, vocês trabalham com a 10.639 por conta do projetinho que eles fazem lá no 20 de novembro, eles respondem que sim. E a gente sabe que não é isso que a lei diz, né? A lei, tanto que a lei nós vamos ter na lei as duas questões. Nós temos o artigo 26A, que vai falar da questão da história em todo o currículo, principalmente em história, literatura e arte, e o 79B, se eu não me engano, acho que é 79B, que vai falar do Dia da Consciência Negra. Então, são duas coisas separadas. Só que, na prática, não aparece o 26A, na realidade, esse não está na prática da escola. Isso, exatamente. Agora, para quem está nos ouvindo, de repente pode estar confundindo um pouco o que seja a educação para as relações étnico-raciais, ou seja, a ERER, né, com essa política pontual do 20 de novembro. Eu gostaria que vocês já estão tocando nesse assunto, mas eu queria só que a gente tornasse talvez isso um pouco mais didático. Qual é a diferença quando a gente fala em ERER e quando a gente está falando pontualmente de uma ação no dia 20 de novembro ou no 13 de maio? Então, Pode falar. Eu, em sala de aulas, eu sempre digo que o 20 de novembro é um dia de nós comemorarmos o ano, né? Celebrarmos, é o dia de nós refletirmos todas as ações que vieram sendo feitas ao longo do ano. Então, até uma escola que eu faço parte, a gente adotou em fazer o dia da mostra pedagógica, a gente escolheu justamente o mês de novembro para a gente estar abordando tudo que vem sendo trabalhado ao longo do ano, a gente mostra, celebra nesse mês de novembro. Então, tem essa diferença, né? Da educação da relação étnico-racial, ela se faz no dia a dia. É na troca, é na conversa entre todos os conteúdos, todas as disciplinas, né? Então, a Lei 10.639, tá? Não estou pegando as diretrizes, mas aqui também tem as diretrizes. Ela tem, eu vou retomar, né? Ela vai alterar a LDB, hoje a gente tem 11.645, mas isso não descarta 10.639, são duas leis que incidem sobre a LDB. Ela vai dizer, ela vai colocar que o conteúdo nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômico e política pertinentes à história do Brasil. Essa é a ERER. Para ajudar nisso, aqui eu vou estar com o plano, mas é porque no plano tem as diretrizes. As diretrizes é aquele livrinho verde, tá? Então, para auxiliar na aplicação, tem as diretrizes, que ela vai dizer como é que a gente vai dar algumas informações de como a gente vai trabalhar a ERER na sala de aula. Depois das diretrizes... Então, quer dizer, professora, que o professor, em sala de aula, ele tem um material que norteia o fazer pedagógico, tanto quando ele vai trabalhar pedagogicamente a questão das relações étnico-raciais no ambiente escolar de uma forma geral, ou seja, na formulação da política escolar, no trato com os professores, no trato com os alunos, e também nós temos, então, um material que norteia também os conteúdos também, é isso? E assim, foram feitos vários materiais, né? As diretrizes de 2004, depois nós temos de 2009 o plano que vai dizer
a cada instância, né, desde a educação infantil até o ensino superior, como trabalhar, e também aqui as orientações, que são de 2006, se eu não me engano, de 2006. Então, nas orientações, o professor tem toda uma orientação, o nome já diz, são orientações de como trabalhar. Então, não é falta de material, isso é para a ERER. Agora, o Dia da Consciência Negra, ele entra no artigo 79B, certo? E ali no artigo 79B que vai dizer: o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Vai estar lá no 79 da LDB. Então, são duas coisas. Eu vou colocar no calendário 20 de novembro, mas durante o ano todo eu vou trabalhar os conteúdos. É isso aí. Gisele, como que é essa questão dentro do município de São José? Ou seja, quais são os instrumentos legais, existem ou não existem instrumentos legais que norteiam o fazer pedagógico da ERER em São José? Existe isso? Já tivemos a tentativa de fazer esse plano, né, municipal, iniciamos, e esse plano, pelo que eu sei, ele está parado. Ele não deram continuidade ao plano, né? Mas a gente teve momento de estudo, a gente teve momento de consultoria, inclusive, só que a gente teve esse plano parado. Mas nós temos o setor, né, na Secretaria de Educação, onde ele orienta as unidades escolares da educação infantil e ensino fundamental, a EJA também, para orientar nesse trabalho. Não é como a gente gostaria que fosse, né? A questão da formação. Como eu te falei, eu estava fora de sala de aula, faz 3 anos que eu estou em sala de aula, e a formação que eu tenho é voltada para a turma que eu estou atuando. No caso, esse ano eu estou com o 3º ano, então a formação é para o 3º ano. Mas eu não tive até agora uma formação em ERER. Quem faz a formação em ERER na rede é o auxiliar de ensino. Então, cabe ao auxiliar de ensino ser um multiplicador na escola. Só que a gente sabe que isso é igual telefone sem fio, né? Começa de um jeito e ele chega na escola de outra forma. E também depende da sensibilidade desse auxiliar para estar levando para a unidade escolar aquilo que ele aprendeu lá na formação. Então, é dessa forma que funciona na rede. Na rede, então, tem quantos auxiliares de ensino aí, mais ou menos, assim, que ajudam bastante? Não faço ideia. Mas são bastantes. São bastante. Imagina, cada escola tem uma média de uns 10, essa média. Mas, então, quer dizer, então, não é por falta de profissionais que a lei não está na prática, então, né, Gisele? Não é pela falta de profissional, Mas a gente sabe... A live de hoje, a gente vai puxar elementos aí para tentar ver por quê, né? Por que a lei, que é uma lei para um país que é o maior país com população negra fora do continente africano, na verdade, nós só perdemos em população negra para a Nigéria. Né? São 52 países do continente africano. Imaginar que no Brasil nós batemos 99% dos países africanos em população negra. E, né, então é uma população imensa. 56% da população brasileira se autodeclara negra, segundo os dados do IBGE. Então, falar de história de África, ela é fundamental até para a gente entender a nossa própria Constituição enquanto povo. Sim. Acho que a ideia aqui, né, não é trazer um tema alienígena para o debate escolar, mas um país e um mundo plural, né, porque não é nem só o país, o mundo é plural, o mundo é diverso, e entender a diversidade do mundo, né, justamente no que tange, no que nos atinge diretamente, que é a influência
e a contribuição de África e dos afrodescendentes na formação dessa nação é fundamental, né? Quer dizer, ou deveria ser óbvio, né? Na educação estudar sobre África. E além disso, né, gente, eu queria só, antes de tocar num próximo assunto aqui, sinalizar que a professora Valdionira, nossa baluarte do movimento negro, está nos assistindo. É uma honra, hein? Olha, que honra! E olha que nós falamos do tema do Dascuia antes de começar, né? Oi? E olha que nós falamos do tema do Dascuia antes de começar, né? O Dascuia, eu vou fazer um comercialzinho agora, né? O Dascuia pegou como enredo, né? Escolheu como enredo do Carnaval 2021, oxalá que haja, né, Carnaval no ano que vem, o tema das africanidades catarinenses. Com esse título, nós fizemos um livro, né? Coordenado pela professora Jerusi Romão, escrito também com a minha participação, com a participação do professor José Bento Rosa e da Maria de Lourdes Mina, um livro, primeira experiência didática sobre a população, sobre as africanidades regionais, né? É o primeiro livro que fala das africanidades catarinenses. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a África, além de tudo isso, por mais que o Brasil nem tivesse relação nenhuma com o continente africano, mas é lá que surgiu o primeiro homem sapiens sapiens, o primeiro homem que sabe que sabia, e dali ele saiu para o resto do mundo para povoar, né? Até eu brinco com os alunos que homem se houve não, mulher, né? Oi? Homem não, mulher, né? Justamente, que, né, aquele primeiro Adão e aquela primeira Eva, aquele primeiro casal de humanos que surgiu, eles não foram loiros, né? Porque surgiram justamente ali naquela região da Etiópia. Eu quero aproveitar só para responder alguém que fez uma perguntinha aqui para mim. Pode responder. Para saber se ela está perguntando se eu acho que as orientações do livro estão sendo aplicadas aos professores. E o que eu vou dizer é que, quando eu estava no Aderval, eu levei o livro, deixei, as pessoas não leem, as pessoas desconhecem porque não querem conhecer, o que é pior, né? Então, esse livro, eu lembro que ele foi entregue na época aos diretores das escolas, pelo menos do Estado, só que na escola não apareceu, porque tinha o meu, na época eu já tinha o grupo de estudos lá, levei, a gente tentou, às vezes, trabalhar alguma coisa, mas não há interesse. Então, a gente tem o grande problema ainda hoje, a gente fala sobre isso lá no documentário. O documentário seria muito interessante, quem não assistiu ainda, assistiu, o Fábio faz parte, né? Está presente, porque fez vários trabalhos conosco, vários trabalhos conosco lá no grupo. Ele traz essa dificuldade e essa resistência dos professores falando do Aderbal, mas a gente sabe que essa resistência ela é geral. Então, quando a Gisele traz a questão do auxiliar, a gente sabe que tem vários temas que são abordados na escola. E aí as pessoas simplesmente, muitas, ignoram a questão do ERER, e tem outra pessoa pedindo para a gente dizer o que é ERER. É Educação para as Relações Étnico-Raciais. Tá? ERER. Tem muitas pessoas que simplesmente ignoram. Então, se você tem um auxiliar, ele pode trabalhar a educação especial, ele vai trabalhar o meio ambiente, ele pega outras questões e ignora que existe uma lei, e ignora que é um marco da BNCC, ignora que está que a lei faz parte das diretrizes, que simplesmente não trabalha. Então, a gente continua esperando a boa vontade de alguns. E a gente sabe que tem que existir algum mecanismo de cobrança. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, sabe? Infelizmente, não é a melhor maneira, porque também a gente sabe que quando a gente tenta obrigar, as pessoas também não aceitam, né? Não deveria ser por esse viés, mas a gente tem que procurar uma forma de que as pessoas percebam a importância de trabalhar essa lei no espaço escolar. E aí eu acho que é
um tema para a gente também parar um dia e discutir, né? De que forma que a gente pode estar sensibilizando essas pessoas para que façam o que é lei. Perfeito, perfeito. Primeiro, Gisele. eu já penso que esses desafios, esses entraves já vêm de cima, né? Eu lembro que quando nós estávamos na secretaria, a gente não tinha, não vinha um financiamento exclusivo para isso, a gente não tinha um dinheiro reservado para fazer formações. Quando nós fazíamos seminário, a gente queria fazer, eu lembro que nós queríamos fazer folder, não tinha dinheiro destinado para isso, sabe? Então já começa isso lá de cima. Aí a gente chega na secretaria, a gente lida com essas dificuldades, a gente vai para a escola, a gente não tem esse respaldo da secretaria, a gente chega dentro de uma biblioteca, nós temos o mínimo de livro possível. Eu lembro que teve assim que eu voltei para a escola, eu fiz essa tarefa, né? Eu fui nas 2 bibliotecas das 2 escolas que eu trabalho uma de manhã e uma à tarde. E eu fiz essa varredura. Vamos levantar todos os livros que a gente tem que trabalham a temática, né? Que trabalhem a questão africana, que trabalhem a temática e tal. Nós fizemos um levantamento, expusemos num lugar, bem na entrada da porta, para não ter como dizer assim, eu não vi. Aí até foi engraçado que no momento, foi para minha surpresa, alguns professores se sensibilizaram, Gisele, achei esse e tal, e então vai botando aí, vai botando nessa mesa. E nós organizamos essa mesa. E essa mesa ficou por um período ali até o final de novembro, né? Que foi, de novo, a questão do 20 de novembro. Quando chegou o final de novembro, que daí a gente já começa a se preparar para arrumar as malas para as férias, aquela mesa já não existia mais. Quando chegou as férias, chegou no ano seguinte, não estava mais. Cadê os livros? Tá tudo de volta na estante, tudo misturado de novo, a gente tinha organizado o que era a literatura infantil, o que era para os anos finais, a gente tinha organizado o que era para os professores, e tudo se misturou novamente. Então, existe essa falta de vontade, esse desrespeito, porque existe o desrespeito também, porque essa situação que eu contei, eu achei uma situação desrespeitosa. Agora, a escola que eu trabalho à tarde quer retomar essa questão dos livros na biblioteca e adquirir mais livros. Sempre que tem um lançamento ou outro, eu faço propaganda, vamos comprar quantos? Dá para comprar quantos? Só que daí a gente depende de dinheiro da PP. Na época de escolha de livros, a mesma coisa. Vai da sensibilidade de cada professor na hora de escolher livros de literatura, porque a gente sempre chega uma época que a gente recebe, né? Para fazer escolha de livros de literatura. E eu sempre tenho esse olhar. Eu sempre digo assim, já que todo mundo escolhe os outros, eu vou escolher só dentro dessa temática. Né? Porque eu sei que ninguém vai escolher, então eu pego só... Gisele tem que escolher 15 livros, então vai ser 15 livros da questão étnico-racial que eu vou escolher. Gisele, eu queria aproveitar o gancho, espera aí que a pergunta, porque, gente, assim, para quem está nos ouvindo, assim, tá maravilhoso, tá? Participação, chat bombando aqui, muita gente perguntando, eu tô cheio de perguntas aqui ainda para vocês, eu nem cheguei ainda num 1/10 das perguntas que eu tenho aqui para a gente conversar, enfim, gente, tem muita coisa. Mas como a Gisele estava falando em livro, e vocês estão vendo atrás de mim, aqui atrás da professora Cida, e a Gisele também, acredito que do lado, ou ao lado dela ali, deve existir uma estante cheia de livros. E eu separei aqui alguns para me servir aqui não de apoio, mas também de diálogo durante essa live. E eu queria saber de vocês duas, qual foi o primeiro livro que vocês leram sobre a cultura ou sobre a história africana? Tipo assim, qual foi o livro assim, eu li esse livro e esse livro, me inseriu
dentro de uma dinâmica afrodiaspórica ou africana. O que foi para vocês? Eu tenho o meu, vou dizer para vocês depois. Quero saber de vocês primeiro. Tu queres que eu traga lá da minha infância, assim? Não, qualquer momento da vida. Qualquer momento da vida. Quer ver? Eu vou contar o meu. Sabe qual que foi o livro que me impactou? Foi do Alex Haley, o Negras Raízes. Né? Eu fui fazer uma apresentação de capoeira no Colégio Tolentino, lá em Santa Teresa, município de São Pedro de Alcântara, e uma diretora alemã, de olho azul, viu a nossa dinâmica da capoeira, daí a gente deu ali uma introdução da história, como é que surgiu a capoeira, e a África, e os africanos, e a escravidão, e a revolta, e a capoeira e tal. Aí, quando acabou, né, era Dia dos Pais, lembro bem disso, era Semana da Família, minto, Semana da Família na escola. Ela me chamou, Fábio, eu tenho... Eu vi o teu discurso, gostei, você já leu Negras Raízes? Eu não. Ela pegou. Então, eu tenho ele aqui, vou te emprestar. Esse aqui é o Queen, né, do Alex Haley, do mesmo autor, né? E era um livro mais ou menos assim, né, gente? Para quem conhece o Negras Raízes, né? É um livro de 550 páginas, né? Quando eu olhei aquele livro de 550 páginas, eu fiquei, sacanagem. Ih, travou. Uhum. Alô? Oi? Estão ouvindo? Uhum. Aí eu falei assim, pô, sacanagem, como é que a pessoa lê um livro de 550 páginas, né? O Negras Raízes. Aí ela me emprestou, eu comecei a ler o livro. Mas aí o livro, pô, tem uma narrativa muito, muito envolvente e coisa ali de 1, 2 semanas eu devorei o livro. E aquele livro me abriu, eu era acostumado a ler sobre a história do Brasil, né, sobre a história da capoeira no Brasil, mas sobre África, tal, era a primeira vez, assim, foi o livro que me introduziu, foi o Negras Raízes. E para vocês? Olha, eu tô aqui tentando lembrar. Eu também. Mas eu quero falar assim um pouco da minha infância, onde nós não tínhamos essa referência, né? Enquanto livro de literatura, nós não tínhamos. Eu lembro a primeira vez assim que eu vi um livro que trazia um personagem negro, era o Menino Marrom. E eu era encantada por aquele livro, por ter um menino negro. Só que depois, né? Depois, estudando um pouquinho mais, hoje eu já olho o Menino Marrom com outros olhos. Mas foi assim um livro que marcou a minha infância. Agora, nos estudos, eu lembro que eu estava na faculdade e a gente teve que ler um texto do Milton Santos. E eu fiquei surpresa de saber que o Milton Santos era negro, que eu não sabia. O nosso grande geógrafo brasileiro, né? Isso. E era justamente a disciplina de fundamentos da geografia, né? E veio aquele texto, e daí, na curiosidade de pesquisar o Milton Santos era negro. E daí foi onde eu me interessei pela leitura de Milton Santos. Cida, que livro que marca para você, Cida? Eu acredito assim que o que eu me lembro agora, que foi o que me levou, no caso, para o meu doutorado, o Júlio Emílio Braz com Pretinha Eu. Foi a questão da identidade e foi uma coisa que me instigou para pensar a literatura afro-brasileira, que hoje eu chamo de negro-brasileira. Pensar essa inserção dos escritores negros no espaço do Brasil, em contraponto com os escritores que a gente conhecia no curso de letras, né? Também Conceição Evaristo, tanto Becos de Memória, é um livro também que marcou bastante, mas eu acredito que Júlio Emílio Braz, ele, com Pretinha Eu, ele
ele fez com que eu pensasse em fazer um doutorado em literatura negro-brasileira. É o que eu me lembro agora, né? Depois, mais atualmente, nas questões de africanas, a Chimamanda me marca bastante, mas bem depois, né? Porque ela traz uns textos onde ela faz uma inserção de África de uma maneira diferente, e a partir dela eu comecei a ler outros escritores, escritoras africanos e africanas, e me interessar por essas histórias, de entrar na história do país a partir da literatura. Eu acho que você chegou a fazer algum trabalho com seus alunos sobre o Oliçu Inca também, né, Cida, ou não? Não. Não? Não, eu fiz sobre a Chimamanda. O Chimamanda, tá. Vocês sabem que eu sou eu sou um rato de sebo, né? Eu adoro sebo. E sempre que eu vou para algum lugar diferente, eu corro para o centro da cidade e vou para o sebo para ver se eu acho alguma coisa, garimpo alguma coisa. E houve uma época em que a temática racial africana ela não estava assim na moda. E também não havia essa questão das redes, né, de venda online, como o Estante Virtual e outras plataformas aí de venda de livros usados. Então, eu achei, num sebo lá de Porto Alegre, História Geral da África, volume 2, né, esse que a Unesco reeditou recentemente e disponibilizou, né? Sim. Houve, claro, a reedição de alguns exemplares impressos, mas a circulação se dá basicamente hoje pelo volume em PDF, porque são volumes com mais de 1000 páginas, né? É muito caro, né? Um livro realmente muito caro. E eu tive, nesses cursos de formação de militância pelo Brasil afora, eu tive o contato com o Jairo Pereira, o grande Jairo, que agora está lá em Salvador, no interior de Salvador, e ele, num desses cursos de formação com o Jairo, vivência, na verdade, com o Jairo tu faz vivência, né? Tu pega uma imersão, ele assim, vocês têm que ler o Bebedor de Vinho de Palma, do Amos Tutuola, olha só. Aí nós tínhamos e aí havia um livreiro, gente, para quem é novo aí, não só no movimento, mas para quem é novo também de idade, alguns anos atrás, coisa de 15, 20 anos atrás, não havia, assim, nas livrarias, né, Cida e Gisele, uma parte sobre temática africana e afro-brasileira. Não havia isso. Então você tinha que ir nesses eventos específicos e contar com a presença de algum livreiro. E nós tivemos um livreiro que ainda existe ainda no Brasil, chamado Papaléguas. E o Papaléguas era fabuloso. O Papaléguas circulou no Brasil inteiro, aí, o mundo inteiro, vendendo livros de autores estrangeiros e nacionais sobre a temática africana e afro-brasileira. Então, tu chegava no Papaléguas, o que é, assim, referência? Tu chegava assim, Papaléguas, o que é referência em tal assunto que eu preciso ler, que eu preciso saber? Leia tal livro. Ele pegava lá, puxava lá, tal livro, assim, e te vendia. E não era, assim, nada fora do possível de ser pago um livro, sabe? E o Papaléguas ainda está em atividade, e esse livro aqui, O Bebedor de Vinho de Palma, é um livro já esgotado editado pela Vozes da África, editora, não, edições 70. E foi um baita livro mesmo, que é indicado pelo Jairo. Mas tem muita coisa aqui ainda, tá, gente? Mas eu queria perguntar para vocês, então, voltando aqui para a nossa seara pedagógica. Nós temos lei, nós temos diretrizes, nós temos orientações, nós temos hoje, podemos dizer que hoje temos muito conteúdo, né, porque o volume de material impresso e de cursos online, material PDF, e-books, hoje houve uma grande explosão. A Lei 10.639, que é a Lei da História de África e História Afro-Brasileira, está no currículo, ou deveria estar no currículo, né, no Brasil inteiro, deveria estar em todos os planos pedagógicos
né, das escolas, projetos político-pedagógicos, né, nos PPPs. E aí a grande pergunta é falta de interesse do professor para que a coisa não ande? É isso? Se a gente for espremer a não efetivação do processo, a gente pode dizer que é isso ou falta talvez uma pressão maior do governo para fazer a coisa acontecer? Eu vejo as duas coisas. Eu vejo uma falta de incentivo, incentivo à pesquisa, a estudo nessa área, incentivo na leitura nessa temática, e falta o interesse pessoal também, porque hoje em dia, como tu disse, tem tantas fontes para se beber, né? Tem tantos livros, tem tantas coisas, e não cabe mais hoje o professor. O professor é um eterno pesquisador, então não cabe dizer que eu estou esperando por uma formação acontecer. A gente precisa da formação, sim, mas a gente precisa da força de vontade, do interesse de ir em busca, né? Eu vejo assim que os professores, a gente fala, não, o professor não tem interesse, o professor... A gente sabe que na sala de aula a coisa é muito dinâmica, né? Mas tudo é movido por prioridades. A gente é movida por prioridades, né? Então, se eu colocar, eu quero trabalhar as questões raciais, eu me considero antirracista, e dizer que eu sou antirracista, eu sou educadora, eu sou antirracista, e eu não trabalho a educação para as relações étnico-raciais, meu discurso não está condizente com a minha prática, certo? Porque a gente já viu que material tem muito. Então, assim, é importante que, a partir do momento que eu digo que eu sou antirracista, que eu começo a ter ações antirracistas também. Então, essa prática, é importante que a pessoa comece a unir o que ela diz com o que ela faz. Então, isso eu acho que existe uma necessidade, porque muitas vezes as professoras participam de formação, mas quando chegam na sala de aula, não levam o que elas discutiram na formação para o espaço de sala de aula. Existe muita gente trabalhando, mas se a gente pensar no número de professores do Estado, do Brasil, a gente vai ver que o número é mínimo. Né? Mas eu vejo... Então, Fala, Gisele. Não, é que eu vejo que são sempre as mesmas pessoas. Quando eu vou fazer algum curso, alguma palestra na ERE, são sempre as mesmas pessoas que estão lá. A gente não consegue ampliar esse leque, a gente não consegue trazer mais pessoas. Concordo contigo. Muitas pessoas falam e não praticam. Como agora a gente teve todo esse movimento de Vidas Negras Importam, eu vi vários professores, colegas meus, colocando post, colocando mensagens, colocando um monte de coisa, e que lá na prática eles não fazem, não trabalham. Tem o discurso que eu sou antirracista, mas eu não coloco na prática, eu não procuro fazer a transformação na sociedade, e aí não adianta de nada. E eu acho que aí vale um poema, Fábio. Estava na hora do poema. Eu senti também que era na hora do poema. Que eu ia ler no final, mas eu vou ler agora. É Terra Negra, da Cristiane Sobral, Além da Cor. Além da cor. Você toca para os orixás, ama as entidades africanas, mas não gosta do negro. Você curte a música negra, lucra com ela, mas o preto fica de fora. Dança o samba até o fim da noite. Pede a bebida e o preto serve, mas está a serviço, não pode bailar. Adora as mulatas nos motéis, as brancas em casa. Mas tudo isso é problema seu. Não sou escrava nem de preto nem de branco.
não rezo a cartilha do capitalismo manco. Não adianta se expressar ruibarbosamente. Você, que pela justiça clama, precisa conhecer Luiz Gama. Para comover uma preta como eu, traga mais do que aquilo que o racismo te deu. Ótimo, perfeito, caiu como uma luva. Com certeza. Perfeito. E assim, ó, e nesse momento, até eu falo que a gente está nessa aula remota, né, nessa educação remota. Até um dia nós conversamos numa reunião nossa, né, Cida, que me preocupa muito demais, porque enquanto tu tá lá na escola, eles me veem, às vezes eles pedem um livro, vão na biblioteca, eu tô lá, eles acabam pegando um livro. E agora não, né? Tá cada um na sua casa fazendo aquilo que acredita, a orientação que vem da secretaria e pronto. Então, quando teve todo esse movimento, teve um dia que eu falei com a minha supervisora, tu não acha que era o momento de pedir para esses professores aprofundarem a discussão? Ah, que bom, vou botar a sugestão lá no grupo então. Aí ela colocou a sugestão no grupo, porque até então eu não vi movimentação de nada. A minha filha estuda na escola, não tinha, eu perguntando para ela, não veio nada, não tem nenhuma atividade sobre, nenhum professor, não, nem aquele professor, não veio nada. Então, foi onde eu pedi para a supervisora que solicitasse. Então, como eu te disse, vários colegas colocando post e não estavam trabalhando a questão. Né? Eu quero... Daí, bem na semana, aconteceu de ser a Semana do Meio Ambiente. Aí vieram, todo mundo botando ideias de coisa do meio ambiente, todo mundo... Daí eu fiquei assim, meu Deus do céu, qual é o problema? Qual é o problema? Qual é a diferença do professor ir em busca de alguma atividade sobre o meio ambiente e ele ir em busca de alguma atividade sobre África? Ou sobre o negro? Ou sobre, né, a literatura africana, a literatura afro-brasileira. Então, são essas coisas que a gente... esses probleminhas que a gente encontra. Eu quero aproveitar o gancho para dizer que esse livro aqui, tá? Terra Negra, da Cristiane Sobral, ele tem poemas incríveis, tá? Tem um poema que depois eu vou ler mais tarde, que eu coloquei, eu tenho um blog, é um blog que eu tenho lá da época, quando eu comecei com o primeiro grupo de pesquisa étnico-racial lá no Aderbal, eu comecei um blog. E agora eu retomei, fazendo resenhas, trazendo poemas, com algumas sugestões de atividades para alunos. Um dos poemas da Cristiane Sobral, mais de um, tem lá com atividade, tá? Eu queria aproveitar também para dizer que a Jerusi Romão está nos assistindo, né? A grande Jerusi, a minha Ótimo. Ídola. Professora de uma geração inteira, né? E ela fez uma colocação sobre o livro Úrsula, que a gente trabalhou, eu não trabalhei, mas a Rosa, que está aí, Rosa, querida, que saudade. A Rosa, minha grande amiga e grande companheira das atividades do toque de melanina lá no Aderbal, ela está dizendo: o problema está em pesquisar material para complementar seu planejamento. Que a Rosa é uma professora de língua portuguesa que ela inseriu Luiz Gama, Maria Firmina dos Reis, ela foi inserindo na literatura todos esses escritores que ela foi atrás, foi conhecendo, escritoras e escritores afro-brasileiros, negro-brasileiros, e trabalha com eles no ensino médio. Então, por isso que ela coloca, e ela coloca porque ela faz isso, né? Ela corre atrás e ela não vai fazer um projeto num mês para trabalhar as questões étnico-raciais. A disciplina dela, a literatura, ela vai inserindo esses escritores. E a Úrsula, que a Jerusi está colocando, é um desses, né? Maria Firmina dos Reis, ela escreve Úrsula em 1856. Então, se a gente para pensar o que significa isso, ela é considerada a primeira escritora negra
abolicionista escrevendo um romance aqui no Brasil. Então, a gente vê que tem muita coisa, e hoje tem muitas pesquisas, muitos estudos sobre Maria Firmina. Então, a universidade tem produzido muitos estudos em todas as áreas. Muitas vezes a gente fica lendo textos fake news, ou fica se preocupando com as histórias que ficam falando do zumbi, e a gente vai pegando as coisas negativas, quando nós temos milhões de teses super interessantes que a gente estão disponíveis, porque ficam nos bancos das universidades. A gente pode estar lendo e tendo conhecimento. Então, se a pessoa tem vontade, se ela quer trabalhar essas questões, ela consegue. E quando só quando a Gisele traz o meio ambiente, é uma coisa que sempre me incomodou, sabe, Gisele? Porque o meio ambiente é algo que as pessoas... Eu acho super importante trabalhar, mas eu comparo a questão do meio ambiente com a questão do racismo. Nem todas as pessoas se dizem, eu sou ambientalista. Mas o meio ambiente, as crianças desde pequenas, às vezes a mãe está colocando o lixo no lugar errado, a criança chama atenção, porque o professor trabalha isso em sala. Mas a criança não chama atenção dos pais quando eles continuam fazendo com que elas reproduzam os estereótipos, porque isso... mudança de paradigmas em relação às questões étnico-raciais, isso não é trabalhado na escola. Pronto, Fábio, pode falar, meu querido. Não, perfeito, eu estou aqui maravilhado, e aí, te ouvindo e te vendo falar, Cida, eu notei duas coisas, assim, quer dizer, eu notei em você, estou notando na Gisele, vocês estão todos preparados hoje, vocês já no dia a dia, vocês já são, todas... magníficas, né? Mas eu notei aqui, Cida, no teu brinco, mas é verdade, mas eu notei que o teu brinco, ele é um brinco diferente, né, Cida? Hein? Opa! Para quem está te vendo, Cida, e não conhece esses símbolos, o que são esses símbolos aí? De onde vem? Isso é uma adinkra, tá? Ela é de Gana, no caso, né? Cada adinkra essa é Meredani, que em inglês é Lives Dynamic, ou seja, a vida é dinâmica. E Meredani quer dizer que o tempo muda, né? Então, as adinkras, para cada adinkra, são várias, a gente encontra, já fiz vários trabalhos com os meus alunos enquanto professora de inglês, onde eu trabalhava o significado da adinkra em inglês, e a professora de arte fazia os desenhos. Para cada adinkra, o pessoal usa muito a sankofa, né? Para cada adinkra tem o que eles chamam uma espécie de provérbio. Elas são usadas bastante nos tecidos. Tem um vídeo super interessante que a gente encontra no YouTube, eles produzindo essas adinkras com as tintas e depois colocando no tecido. Então, é algo que dá para trabalhar nas salas de aula com os alunos, inclusive pedir para que eles escolham qual símbolo que você gostaria de escolher. Então, é bem interessante isso, né? E eu trago esse para a minha vida, porque, principalmente nessas questões de África, né? Porque a gente não nasce negro, a gente se torna. E ao se tornar negro, a gente começa, todos os dias a gente está mudando, que a gente vai descobrir, a gente se percebe reproduzindo muitas coisas que estão no nosso inconsciente. E essa necessidade de estar aberto à mudança, ela é fundamental. Por isso está aqui, para eu não esquecer nunca, que a gente tem que estar aberto às mudanças, a gente não pode ficar assim, né? A gente tem que estar sempre pronto para o novo. Perfeito, muito bom. Mas eu notei também, depois vou passar para a Gisele, mas eu notei também, Cida, aqui do teu lado direito, acredito eu, tem também a imagem de um homem ali dentro de um banner. Meu pai! É que olha rápido, olha rápido.
Sabe que esse negócio de live é complicado, né? Porque a gente vai entrando na casa das pessoas, né? Por isso que eu procuro fazer com fundo sem nada. Eu me desconcentro, então eu acredito que as pessoas também se desconcentram. Eu gosto. Ô, Cida, quem foi teu pai, Cida? Eu gosto de trazer para as lives, eu tenho a minha mãe aqui também, né? Porque os meus pais são referências. E o meu pai, ele foi uma pessoa sempre... Minha mãe, eu tenho que dizer também, os dois, de personalidade muito forte. Mas o meu pai, ele marcou muito em São João Batista, na cidade onde eu nasci. Ele foi um vereador em 67, se não me engano. Ele foi vereador. Ele foi fundador da banda de música, que hoje é uma sociedade, a Sociedade Banda Musical em São João, e ele tinha esse pensamento, né? Eu tenho vários documentos, eu tive na Prefeitura de São João, cidade pequena, eu consegui xerocar todas as atas do tempo em que o pai esteve na vereança. E ele sempre teve, dentro da cidade, bastante influência, e eu tenho como referência dele a questão da justiça. Então, uma pessoa sempre muito preocupada em atender o outro, né? Então, ele foi vereador, ele fundou o time de futebol, foi uma das pessoas que iniciou o time de futebol, e estou super feliz porque a Sociedade Banda Musical agora está com o meu sobrinho como presidente, o meu outro sobrinho, que é advogado, como advogado da banda. Então, a família está auxiliando, né? Está olhando por essa sociedade que o meu pai lutou tanto. E uma coisa interessante, que toda vez que ele esteve na presidência, ele fazia com que a banda voltasse a funcionar. Então, o nome era Sociedade Banda Musical. Ele saía, as pessoas deixavam de lado. Ele voltava, ele ia atrás de um maestro e retomava a banda. Então, é uma pessoa que sempre me traz muita energia, né? Então, é sempre uma alegria muito grande poder falar do meu pai, e ele está no Africanidades Catarinense. Ai, que legal! Lá nas bandas de música, ele está presente, né, dessas nossas viagens de conhecimento e de trocas, resultou a presença dele no livro Africanidades Catarinense. Eu sempre me empolgo quando falo dele. Ô Gisele, e para ti, assim, como é que essa temática da africanidade ela se dá no teu dia a dia, assim? Também tu procura sempre trazer alguma coisinha diferente, um cachecol, por exemplo, hoje estou vendo um cachecol de oncinha, né, e recentemente a Beyoncé foi criticada por uma historiadora em São Paulo por enaltecer uma realeza africana. Como é o teu dia a dia aí? Só para a gente saber como é que você se comporta. Então, eu sempre digo que eu estar em sala de aula já é uma aula, né? Eu entrando de boca fechada já é uma aula para os alunos, porque uma professora negra que vai hora com o cabelo black, hora com o cabelo preso, hora de turbante, hora de brinco. Então, eu gosto sempre... eu sempre digo assim, pelo menos uma vez por semana eu não posso esquecer de ir com alguma coisa para evidenciar a cultura. Então, eu sempre trago, né? Sempre fez parte de mim trazer esses elementos. E agora eu estou nesse momento de quarentena, eu tenho mergulhado nas séries, nos filmes africanos, que tem, assim, uma gama de filmes que eu estou desbravando agora, conhecendo. Até tem algumas atrizes que eu digo, eu gosto de ver filme com essa atriz, porque essa atriz é boa. Então eu busco sempre alguma coisa dentro
os livros que eu estou buscando agora, literatura sempre com esse olhar, depois da formação que nós começamos a fazer, né, Cida? Então, eu estou bem com esse olhar do que é temática, do que é afro-brasileiro, do que é o escritor africano, então, eu estou sempre com esse cuidado também. Então, muito bom. O pessoal, assim, já passou 1 hora de live. Tranquilo. Era uma live de 1 horinha e já nós chegamos na metade do negócio. Tá muito bom. Tá bom para vocês? Tá tudo tranquilo? Estão gostando? Tá ótimo, tudo tranquilo. Pessoal que está nos assistindo em casa, está tudo certo? Estão gostando? Dá um joinha aí para quem está gostando. Ninguém botou joinha, então ninguém está gostando. Bem, brincadeira. Tem muita gente acompanhando, muita gente mandando mensagem, tá muito bacana. Ô Cida, eu queria... você montou, né, recentemente, coisa de alguns anos para cá, uma associação de professores negros e negras aqui em Santa Catarina. Que experiência é essa? Assim? Qual que é o propósito desse coletivo? Associação de Educadoras e Educadores Negras e Negros de Santa Catarina. O Fábio começou conosco, a Jerusi. Então, nós começamos um coletivo pequeno, com alguns encontros aqui em casa. Antes disso, a gente fez uns encontros lá na biblioteca, ainda quando vocês não estavam. Depois, aqui em casa, nós começamos com essa ideia, principalmente, de visibilizar, da gente poder se reconhecer enquanto educadora em Santa Catarina. No primeiro momento, a gente tinha esse interesse, né? Porque a gente vai, às vezes, num evento de educadores, às vezes a gente é a única educadora negra. Os outros educadores, com exceção do COPENE, né? Quando a gente vai no COPENE, que é Congresso de Pesquisadores Negras e Negros, aí nós estamos num coletivo de pesquisadores negras e negros. Mas no dia a dia, aqui em Florianópolis, no nosso estado, a gente sempre é muito solitário. E a gente sabe que nessa solidão também tem os momentos de racismo que o professor sofre, de perceber o racismo que a criança negra sofre, e ele está sozinho ali naquele ambiente. Então, essas foram algumas questões que fizeram com que a gente começasse a criar um coletivo onde a gente pudesse se ver. E ali nesse coletivo, pensar a questão da pesquisa, espaço para pesquisar e espaço de acolhimento. Lembra, Fábio, numa das nossas reuniões, onde nós tentávamos traçar, né, qual seria o perfil dessa associação. Então, a gente percebeu nas reuniões, nos encontros que nós fazíamos antes da formação da associação, que essa questão de acolhimento era muito importante. Então, um espaço onde a educadora, o educador negro se sinta acolhido, sinta que é um espaço onde a gente pode estar dialogando com os nossos pares. Isso sem impedir, é lógico que educadores brancos, participem, né? Mas um espaço de protagonismo de educadoras e educadores negras e negros. E quando a gente começou a fazer os encontros lá na Casa do Educador, era muito legal a gente, no final, fazer aquela foto onde nós tínhamos momentos com 30 educadoras e educadores negros. Então, a gente conseguia, tem professoras e professores negros atuando aqui, não é nem na Santa Catarina toda, né? Nós estávamos aqui, principalmente, o pessoal de São José e de Florianópolis, a maioria deles e delas. Então, é essa ideia da gente poder estar junto, estudando, por isso essa formação que nós estamos fazendo, né? Então, é um espaço de estudo, um espaço de acolhimento, um espaço de escuta, um espaço de luta antirracista. Muito bacana. E quem tiver interesse, então, por exemplo, eu estou assistindo a live, tenho interesse em participar da associação. Sou um pesquisador, um professor branco antirracista, ou sou um professor negro, uma professora negra, e quero participar desse movimento porque eu considero importante, quero me inteirar mais e atuar isso, levar isso para a sala de aula. Como é que eu faço para entrar em contato com a associação? Nós temos um site
e temos uma página no Facebook. No site nós temos, inclusive, espaço para quem quer se associar. Tá? Então, hoje no site nós temos todo o processo da formação que nós estamos acontecendo. É um site, a associação, na realidade, ela começou no dia 20 de novembro do ano passado, né? Foi quando nós fizemos a nossa assembleia de fundação, acho que foi dia 20, né? O Gisele, foi dia 20, eu não me lembro do dia exato. É dia do meu aniversário, eu acho que não foi, não. Então, foi 26, 30, eu sei que foi em novembro, acho que foi 30, então. Eu sei que foi o último encontro de novembro do ano passado, foi o último encontro do ano, nós fizemos a assembleia de fundação da associação. Aí, a partir daí, que a gente tem um grande grupo até no WhatsApp, mas aí nós temos também os associados e associadas. Mas a pessoa... associar... Isso. Qual é a página? Qual é o nome da página? A página deixa eu ver se eu vou colocar aqui, quem sabe eu coloco nos comentários. Nos comentários, isso. Tá? Então, aí, lá dá para você se tornar sócio, tá? Deixa eu botar aqui a associação. E também nós temos um blog, né? Eu vou pegar para colocar aqui na mensagem. Posso falar um pouquinho da associação? Pode falar enquanto eu coloco a mensagem. Pode, Gi, fala. Então, pode fazer propaganda, mas depois quero que tu faça propaganda de um outro lugar também. Pode fazer propaganda da associação. Quando eu cheguei na associação, não era associação ainda, né? Tinha os encontros e tal. E eu saí de lá maravilhada, assim, quando eu vi. Até eu fui num dia que foram chamados todos os mestres, doutores lá na frente. Eu disse, meu Deus do céu, é um sonho. Quantas pessoas como eu, sendo mestres, doutores, eu posso chegar lá? Então, eu acho, assim como eu estou ali com aquele objetivo, vários de nós estamos ali com esse propósito, né? E de ter um lugar de escuta, um lugar onde a gente tenha um apoio, porque quando eu fiz a minha especialização, e bem no início já tínhamos que dizer o que a gente pensava mais ou menos de pré-projeto, o que a gente queria. Quando eu falei que era na área da ERER, eu lembro da professora dizer assim, tu tem certeza? Eu não sei se vai ter alguém que te oriente nesse sentido. Mas porque sou persistente, né? Porque isso é um balde de água fria para quem está começando a pesquisar. Tá na dúvida, tu não sabe ainda bem o que tu quer, ainda tô perdida ainda. Tu não sabe bem o que tu quer. A professora vem e diz para ti isso, tu tem certeza que é essa temática? Eu acho que não vai ter ninguém para te orientar. Não, é essa que eu quero. Então, o que aconteceu? Ao longo do curso, eu não tive professores negros, mas eu fui vendo mais ou menos quem falava a minha língua, né? Vou ver quem é que está falando mais ou menos a minha língua, que tem a sensibilidade para estar me orientando. Então, eu acredito que assim como eu tive esse balde de água fria ali na USJ, eu imagino as outras instituições que também devam ter, né? Que se tu não tem um professor sensível com a causa que trabalha a temática, então ali a associação, ela te dá essa segurança, esse fortalecimento, saber que tem alguém que vai te orientar, que vai te ajudar, que tu tá vendo teus pares, né? Então, é muito importante. Muito bom. Deixa só ver se hoje eu tenho uma pergunta para você, mas eu só quero ver com a Cida aqui. Parece que nós estamos com um problema técnico, né, Cida? Eu estou olhando aqui, diz, essa transmissão ao vivo expirou. Será que a gente passou do tempo? Não sei. Pessoal que está nos aí te orientando? Deixa eu ver, pessoal que está nos bastidores aí, vamos ver. Acho que não, nós estamos só com a Laís aqui não, embaixo. Não, está rolando, diz, aqui está rolando. Então, aqui no meu que não está entrando. Está rolando, pessoal? Dê um ok aí para quem está nos assistindo. Botem a Tati diz aqui está rolando.
Tá rolando? Isso, ela colocou. Tá. Podemos tocar, gente? Eu não estou conseguindo entrar. Não? Aqui não, mas... Eu não estou recebendo mensagem de ninguém aqui. Pessoal, quem está nos assistindo em casa, dê um comentário aí, faça um comentário. Tá rolando, tá, pronto. A menina falou que tá rolando. Fechou. Tá rolando? Então tá bom. Ah, não, Tá aqui tá. É que eu estava só no Fábio, naquele outro, né, com o número, tá rolando. Agora eu já achei. Gente, São dois Gisele, espaços diferentes. Uma pergunta. Você faz parte da diretoria do Clube Novo Horizonte, né? Uma entidade negra aqui de Florianópolis também, histórica e de resistência, né? Que fica numa área nobre de Florianópolis, que é a Beira-Mar. Conta para a gente também um pouquinho das atividades que são desenvolvidas ali no Novo Horizonte e de que forma que as pessoas podem também participar dos projetos, não sei se há projetos. Conta um pouquinho aí para a gente como é que funciona o clube. Então, a Sociedade Novo Horizonte, então, está completando, né, 35 anos esse mês, foi dia 16 de agosto. Então, foi um clube que nasceu, como todos os clubes negros, né, eles nascem da falta de espaço para a população negra. Então, surgiu a Novo Horizonte justamente por essa falta de espaço, da não aceitação em outros lugares. Então, nasceu a Novo Horizonte. E a Novo Horizonte veio com essa ideia de reunião, de bailes de debutantes, eles faziam, né? E logo depois surge alguns projetos sociais, projeto de dança, projeto de capoeira, que já teve lá bem forte, e teve um tempo adormecido, e agora eu estou na segunda gestão já, nós viemos com esse propósito de resgatar esses projetos. Embora a gente encontre bastante dificuldade, nós, já com a ajuda da professora Jerusi Romão, nós retomamos a biblioteca, que leva o nome da mãe da Jerusi. Então, a Jerusi já tinha feito esse trabalho no passado, parou. Aí, quando nós voltamos, quando nós assumimos, a gente tinha essa ideia de retomar a biblioteca. Então, em parceria com a UDESC, nós começamos a retomar a biblioteca novamente, né? Está organizada, mas ainda falta algumas coisinhas para finalizar. E nós temos lá nós temos o grupo da terceira idade, que faz parte da sociedade. Nós temos o nosso grupo Pegada Nagô, os ensaios acontecem lá, na Sociedade Novo Horizonte. Temos projeto também de teatro, que acontece, e, por enquanto, são esses os projetos que estão acontecendo, o teatro, a dança e o grupo da terceira idade. Quem está nos ouvindo e pensa, pô, que bacana, tem projeto, tem ações ocorrendo, como é que eu faço para entrar em contato com alguém do Clube Novo Horizonte? É só nos procurar, pode entrar em contato comigo, já pode deixar um recadinho, quem quiser. Agora, nesse momento, devido à pandemia, nós estamos fechados, né? No domingo, nós vamos estar fazendo uma live de aniversário, que vai acontecer no Novo Horizonte, mas com toda a restrição, não vamos poder ter muitas pessoas, mas a gente vai estar divulgando um pouco também da Novo Horizonte. Mas é só entrar em contato, todos são bem-vindos. Ele é um clube onde a gente valoriza a cultura negra, né? A valorização da cultura negra é a nossa prioridade, mas estão abertos a negros e não negros. Então, e é bacana que no Novo Horizonte, na fachada, já tem a foto de 3 negros ilustres aqui em Santa Catarina, né? Isso, nós temos Antonieta de Barros, nós temos Cruz e Souza e o tio Marcos, né? Que a família tem essa descendência, né? Eles são descendentes do tio Marcos, então a gente tem eles como nossos guias. Muito bom. Ô, Gisele, vou continuar contigo, depois eu passo de novo para a professora Cida.
Tu falou do grupo Pegada na Go. Que grupo é esse? O que ele tem a ver com africanidade e diáspora? Pode nos contar um pouquinho? Então, o grupo Pegada na Go, ele surgiu, a responsável é a Solange Adão, né? Solange Adão, um dia, depois de um baile que nós tivemos lá no Novo Horizonte, gente, o que vocês acham de a gente estar montando um grupo de mulheres negras, onde a gente traga a questão da ancestralidade, a questão da negritude, o fortalecimento da mulher negra. E topamos, achamos a ideia magnífica e fomos juntando e fomos nos agregando. Ali nós temos mulheres aposentadas, nós temos mulheres na saúde, nós temos mulheres na educação, mulher sindicalista, nós temos várias mulheres, são mulheres plurais negras, né? E na educação tem a Solange, tem a Fernanda, nós temos bailarinas, bailarina internacional, nós temos. Então, é um grupo que nós nos fortalecemos entre nós, e é um grupo muito bonito, porque a cada encontro a gente se ergue, se fortalece, sei lá, é uma força. Tu já passasse por lá, né, Fábio? Tu já fizesse parte da nossa Afromemória. No dia eu não estava, mas eu sei que a tua contribuição foi muito legal, porque nós também temos esse objetivo, né? Um grupo de estudos também. Então, a gente já teve a participação do Fábio, já teve o professor Marcos Caneta, a Gisele Marques, então nós já tivemos várias contribuições no nosso grupo. E é isso. Muito bom. Não, é isso, né, gente? A gente tem, acho que a ideia mesmo do coletivo de pesquisadores, né, de estudiosos dessa temática é a gente estar se unindo, né, se ajudando mutuamente, né? Existe e outra que a gente usa a arte, a gente usa a dança, a gente usa o canto para destacar essa cultura, né? Eu aprendi, vocês sabem que a minha formação, vocês sabem, né, mas a minha formação dentro do movimento negro e político se dá a partir da capoeira, né? E na capoeira eu aprendi uma música que eu guardo até hoje, que é assim: brilha a lua, brilha o sol, quero ver você brilhar. Então, vamos brilhar todos, né? Vamos todos brilhar. Acho que é isso, né? Não tem que um querer ofuscar o brilho do outro, né? E, professora Cida, e falar em brilho, a senhora brilhou junto com um amigo nosso em comum também, chamado Renan Ramos, à frente de um documentário chamado Toque de Melanina. Que experiência foi essa aí que a senhora fez problematizando as relações étnico-raciais nas escolas? Foi uma experiência muito interessante, né? A ideia partiu do Renan, na realidade, que o Renan participou de algumas reuniões nossas. O grupo Toque de Melanina, como eu já coloquei, ele faz parte do PPP do Aderbal Ramos da Silva, apesar de não estar funcionando. Então, esse documentário, ele é fruto de registros do Renan, do desenvolvimento de atividades feitas pelo grupo Toque de Melanina. Então, além de ter algumas entrevistas posteriores, mas mesmo todas as minhas falas eram falas da época do Toque de Melanina, de algumas conversas que ele fez comigo. O Toque de Melanina, ele gira em torno de uma formação que nós fizemos, na realidade, de uma abertura de um evento que foi feito no TAC, no Teatro Álvaro de Carvalho, e nessa abertura teve uma mesa que, quando eu chamei as pessoas para a mesa, eu coloquei que a gente queria pensar no genocídio da juventude negra, genocídio físico e simbólico. E aí o documentário ele vai trabalhar a partir desse evento. E aí nós foram convocados, a coordenadoria convocou todos os diretores de escola,
eles estavam presentes, e numa mesa com a professora Jerusi Romão, a professora Lia e a professora Karina Santiago, elas conversaram sobre educação e genocídio da juventude negra. Então, é um tema que continua atual, porque, infelizmente, as nossas vidas continuam não importando, nós continuamos morrendo todos os dias, e quando a gente pensou no genocídio, nós pensamos nas mortes que acontecem lá na pré-escola, quando a criança, de alguma forma, não recebe o olhar carinhoso que as outras crianças recebem. Então, ali começa a morte daquela criança. E aí, além dessas mortes simbólicas, nós temos todos os dias, a gente não são noticiadas, mas a gente sabe que todos os dias os nossos estão morrendo. Então, é um documentário que continua muito atual por conta disso. E aí a gente estuda educação, nele está a mostra de cinema que nós fizemos, que na época que o Fábio era da cultura, trabalhava com a cultura lá em Florianópolis, nós fizemos uma parceria e fizemos uma mostra de cinema. Então, todos os eventos que estão lá são eventos que aconteceram com a participação de professores da Escola de Educação Básica Derbal Ramos da Silva e de estudantes da escola. E aí é importante dizer que a gente tinha um protagonismo juvenil muito grande, né? Os nossos estudantes participaram de seminário na Universidade Federal, participaram, inclusive, de um Copene apresentando uma comunicação, porque aí eu me inscrevi, porque só podia se inscrever quem fosse doutora ou quem tivesse pós-graduação. Eu me inscrevi, mas pedi licença e foram os meninos que apresentaram. Um apresentou uma comunicação sobre um samba da Coloninha que foi estudado no grupo, e o outro apresentou Solano Trindade, que foi também o poeta estudado no grupo. Então, dar esse protagonismo para a juventude foi algo muito importante, e a gente sente muito porque esse projeto não continua no Aderbal, né? Então, está lá, eu já me coloquei até à disposição para poder estar auxiliando, mas não existe interesse de dar continuidade nesse projeto dentro da escola. Infelizmente, falta sensibilização e mobilização dos gestores públicos, né, professora? Uhum. Pessoal, 1h30 de live, passou muito rápido, tá? Eu nem mostrei meus livros, né, Fábio? Não deu nem tempo da gente entrar na parte literária, acho que isso vai ter que ser uma outra live só para falar de livro, né? Só para mostrar os autores que nos acompanham, tá? Pessoal, foi uma noite muito agradável, né? Agradabilíssima, na verdade. Estive conversando hoje com a pedagoga Gisele Correia Costa, ela que é diretora da Sociedade Novo Horizonte, integrante do Grupo Cultural Pegada na Go, membro da Associação de Educadores Negros de Santa Catarina, professora da Rede Municipal de São José. Estive também com a professora Maria Aparecida Rita Moreira, professora aposentada pela Rede Estadual de Educação, doutora em literatura, ambas minhas amigas, ambas pessoas que eu guardo um carinho enorme, né, e tenho uma grata satisfação de chamá-las de amigas, né, ambas, e queria realmente que vocês fizessem, então, os agradecimentos finais, e já externando aqui todo o meu carinho e minha felicidade de vivenciar e compartilhar com vocês essa prosa pedagógica nessa noite de terça-feira. Então, eu vou... Não, deixa eu me despedir primeiro, porque eu sei que ela vai encerrar com poema, então deixa eu falar primeiro. Então, Fábio, quero te agradecer por esse momento rico, por essa oportunidade. A cada live eu aprendo muito,
Eu digo que esse momento de pandemia, essas lives também trouxe pessoas à mostra, né? Pessoas que a gente não conhecia, pessoas que a gente via tão distante. Agora, uma vez por semana, pelo menos, eu vejo a live da Conceição Evaristo, outro dia, né? A Djamila, os nossos aqui na ilha. Então, a cada live que eu participo, eu aprendo muito. Então, eu te agradeço essa oportunidade. Estar do lado da professora Maria Aparecida, meu Deus, é uma honra. Na hora que tu falou, ai, assim, dá que medo. Mas eu aprendo muito com ela e estou amando estar nesse meio, tá, Cida? Te agradeço muito mesmo. Fazer parte da associação, assim, é um diferencial na minha vida. E boa sorte, Fábio, tá? Na tua caminhada. Muito obrigado. E eu sei que é de coração e estaremos juntos aí, né, independente do resultado aí nas eleições. A nossa trajetória, a nossa luta aí na educação, num mundo mais justo, é uma caminhada longa. Uhum. Eu também quero agradecer o convite do Fábio, né? O Fábio tem sido, desde que a gente se conheceu, um grande parceiro. É uma parceria para todos os momentos. A gente fez algumas aventuras, né? De ir para o Copene, a gente está... É a pessoa que a gente convida. Estamos precisando fazer uma atividade lá em Joinville. Aí lá eu vou, Fábio, vamos comigo, vamos lá, vamos para Joinville. E ele vai sempre de boa vontade, sempre partilhando o conhecimento dele. Então, são momentos assim, a gente não tem nem como dizer e agradecer todos esses momentos que a gente viveu, né? Com certeza a gente vai continuar com muitas parcerias. É uma pessoa que tem um compromisso muito grande com a cultura, isso a gente já pôde, eu posso dizer de carteira, né? Posso dizer de acompanhar as atividades que ele fez, dos trabalhos que ele fez enquanto esteve à frente da cultura lá em Florianópolis. Uma pessoa que tem compromisso com as questões étnico-raciais, mas que tem um compromisso grande com as questões culturais. Então, torço muito por ele, né, por essa pré-candidatura se tornar candidatura e se tornar realidade, porque a gente sabe que é alguém que vai estar em São José lutando pela cultura, lutando por equidade, lutando por espaços mais iguais, e aí quando a gente sabe mais iguais, a gente já sabe que é para todos, né? Então, essa ideia de que todas as pessoas possam participar dos diferentes espaços que a sociedade tem para oferecer. Então, agradeço imensamente o teu convite, e a gente está junto, o que der e vier, tá certo? Conte sempre comigo. Agradecer... Antes de você ler o poema, eu queria agradecer, vocês sabem que eu sou fãzaço de vocês, né? Amizade a gente não mensura, né? Amizade é amizade, tá ali posto, né? Mas antes, Docida, de você ler o poema, eu só queria fazer os recados finais, tá. Porque a gente combina aqui ao vivo mesmo, né? Então, eu queria fazer os recados finais, e aí, após os recados finais, você traz o poema e a gente já se despede. Aí pronto. Tá certo. Aí a gente acaba realmente como tem que acabar, com uma poesia bonita declamada pela professora Cida. Pode ser assim? Pode. Então, dizer para vocês que sábado, nós estamos na terça, quinta-feira tem live com o pessoal de Criciúma, discutindo o movimento negro no Brasil, 19 horas, eu vou estar reproduzindo aqui pelo nosso canal. É uma live organizada pelo pessoal lá, Movimento Negro e pré-candidatos de Criciúma. No sábado, às 16 horas, temos live com o saxofonista Ney Platt, a música enquanto instrumento de transformação social. Tomara que tenha um dedinho de saxofone para a gente. No dia 3 de setembro, teremos uma live com o Renan Ramos, justamente para falar sobre audiovisual e também transformação social. E, pessoal, tragam suas ideias, vamos discutir, vamos debater. Essa é uma pré-campanha aberta e plural. Tá? Tem ideia, tem sugestões para a cidade?
né? Tem alguma dica? Tem um projeto bacana para São José? Uma política pública? Vamos discutir, né? Procurem a gente aqui pelo canal, pelo Facebook, pelo canal oficial do pré-candidato, YouTube, enfim, tá? Canal aqui não falta, basta botar Fábio Garcia aí, ou chamar a Cida, ou chamar a Gisele, ou chamar a Gerusga, ou chamar... Gente, somos conhecidos, né? Só falar ali que é Fábio, todo mundo conhece. Então, queria agradecer mais uma vez, e Cida, vamos encerrar em alto astral? Vamos encerrar em alto estilos? É contigo, eu vou agradecer a Gisele também, dizer, Gisele, nossa parceria é muito boa, tá? Muito bom contar contigo na associação, e lembrar que a associação está aberta a todos os interessados, né? Então, venham nos conhecer, dia 18 de setembro, nós temos mais uma formação da associação, mais um dia de encontro. E eu vou encerrar com um poema desse livro novamente, Terra Negra, da Cristiane Sobral, com algo que o Fábio vai encontrar vários pontos relacionados à sua disciplina. Tem muita coisa a ver com história. Eu, inclusive, fui no meu blog, até tem esse poema, e eu fui descobrir que algo que é citado num dos versos do poema serviu de inspiração para as mulheres que fazem parte do exército do filme Pantera Negra. Então, escutem, tá? Então, encerro as minhas falas de hoje com o poema Canto para a Mãe África. Uma aula de história, tá? Isso não está no poema, mas esse poema é uma aula de história também. Canto para a Mãe África. Mãe grande, ouve minha voz decolonial. África dos doutores de Tumbuktu. África do Império Axante. África das Amazonas do Daomé. África cuja música não é feita somente de tambores. África de sofisticados instrumentos como o calã e o corá. África, berço da humanidade. Mãe detentora das nossas raízes. Eu te saúdo. Um abraço, gente, com a frase final. Mãe África, eu te saúdo. Boa noite. Boa noite.